RG Notícias trazendo informações a respeito do coronavírus. Ontem, dia 17, em Jundiaí, prefeitos e secretários de saúde de 7 cidades que compõem o aglomerado urbano se reuniram e definiram ações e medidas a serem adotadas pelos municípios. Na ocasião, foram apresentados em Jundiaí 47 casos suspeitos, em Cabreúva 7, Jarinu e Louveira nenhum caso, Várzea Paulista 1 caso, Itupeva 3 casos e Campo Limpo Paulista até o momento não apresentava nenhum caso. Mas hoje pela manhã, o prefeito Dr. Japim Andrade se pronunciou a respeito do primeiro caso suspeito de coronavírus. Diante do temor da população e a fim de buscar maiores informações e esclarecimento a respeito do caso e as ações que a prefeitura vem tomando, a equipe do RG Notícias esteve na prefeitura junto ao prefeito municipal da cidade. Você acompanha agora, na íntegra, a entrevista com o prefeito. Boa tarde. O plantão extraordinário do RG Notícias está aqui na Prefeitura de Campo Limpo Paulista com informações atualizadas sobre coronavírus no município e estamos aqui para entrevistar o prefeito do município, Dr. Japim. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Primeiramente, queremos te agradecer pela sua disponibilidade em nos atender. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito à vontade de poder dar essas informações, até para atualizar as pessoas que são, além de ouvintes de vocês, para vocês justamente transmitirem por toda a cidade a informação que nós vamos conversar agora. Nessa manhã, o senhor fez um pronunciamento com relação ao primeiro caso de suspeita de coronavírus no município. Eu gostaria que o senhor esclarecesse para a população qual a real situação desse caso de suspeita. Perfeito. Como eu disse, é um caso suspeito de doença do coronavírus ou do Covid. Como é isso? Ele não tem nenhum sintoma. O problema é que ele trabalha no escritório em São Paulo, ele é morador de Campo Limpo Paulista, mas ele trabalha no escritório em São Paulo, aonde chegaram estrangeiros de áreas onde existe a doença em grande quantidade. Pelo próprio protocolo, como é que a gente faz para atender essas pessoas que são assintomáticas? A gente dirige essas pessoas para suas casas, elas ficam em restrição domiciliar e nessa restrição domiciliar fica observando a presença ou ausência de sintomatologia. E de acordo com essa sintomatologia, que eles vão ser dirigidos para ser atendidos no local. A porta de entrada desses pacientes é para um posto de saúde, tá? O posto de saúde que é a primeira porta de entrada para atender essas pessoas. Como que está esse cliente? Ele está em observação e está assintomático. Então ele fica em casa, aguardando o exame de sangue para saber se ele é coronavírus positivo ou não. Ele passa a ser um doente ou uma pessoa portadora do vírus, vamos falar dessa maneira que é melhor, tá? Portadora do vírus, tá? À medida que essa sorologia chega. Então, por isso que ele é um caso suspeito, ele é um caso a ser notificado. Ele ainda não é para ser notificado, é um caso de suspeição diagnóstica, tá? Felizmente ele está bem, clinicamente ele está bem, só que é o seguinte, como as pessoas que chegaram do exterior não fizeram a devida quarentena e já se expuseram aos moradores do Brasil sem dar esse tipo de respeito, o que aconteceu? Existe a possibilidade da transmissão da doença, e é isso que está acontecendo. Desses casos, assim, são os casos mais comuns que existem no Brasil. E Campo Limpo Paulista, como é que ela está estruturada para receber isso? O nosso trabalho agora está sendo o seguinte, os postos de saúde não estão fazendo mais como prioridade consultas eletivas. A consulta agora é justamente para esclarecer a população a respeito da coronavirose. Naturalmente, isso vai ser feito de uma maneira gradativa, que vai começar com mais efetividade a partir da semana que vem. A mesma coisa no nosso hospital. Nós temos uma porta de entrada para as pessoas que estão suspeitas dessa doença, tá? Ela não entra pela mesma linha de entrada que as outras pessoas, justamente para não transmitirem para ela no caso de positividade da doença. E elas estão sendo esclarecidas e a maior parte dos casos que havia de suspeição foi descartada, porque não teve nenhum dado epidemiológico. O dado epidemiológico é justamente o mais importante, o mais fundamental, é o contato com estrangeiros, que foram eles que trouxeram a doença para o Brasil. Se a gente fosse lembrar, a epidemia inicial foi na China,
depois foi para a Coreia, depois foi para o Iraque, para o Irã, desculpa, para a Europa, particularmente na Itália, agora está na Espanha, alguns casos em Portugal, muitos casos na França. Então, é esse tipo de pacientes ou esse tipo de pessoas que, infelizmente, está viajando para cá e está trazendo a doença para o Brasil. É uma coisa do capitalismo, uma coisa da globalização, uma coisa que acontece, mas a gente tem que pegar e tratá-los da melhor maneira possível. O tratamento aqui se verte nessa linha. Aquele que é assintomático, uma quarentena de 7 dias, de 7 a 10 dias, e aqueles que são sintomáticos, uma quarentena de 14 dias pelo menos, e acompanhamento da presença ou ausência dos sintomas mais graves, que são os sintomas respiratórios. Quais são as pessoas que têm os sintomas mais graves? São aquelas pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada. Do ponto de vista epidemiológico, acima dos 60 anos. Mas do ponto de vista que a gente está vendo que está mais acontecendo, são aqueles com mais de 70, 80 anos. Entendeu? Então, quem é que está mais acometido da gravidade da doença coronavírus? Os diabéticos descompensados, diabéticos graves, os hipertensos descompensados, os pacientes portadores de neoplasia em tratamento. São essas pessoas e os mais velhos com mais de 70, 80 anos. Infelizmente, são eles o alvo da coronavirose. Por que que eles são mais um alvo da coronavirose? Porque essa doença, a porta de entrada dela é pela boca. E a gente sabe que nós mexemos muito com a mão na boca. Mão na boca, mão no nariz, mão nos olhos. Como é que se adquire para a mão na boca? Quando você entra em contato pelo aperto de mão, pelo contato com as outras pessoas que, por sua vez, diante de um processo de pandemia mundial, podem transmitir a doença. E por isso que existe a grande necessidade daquelas pessoas que viajaram para o exterior para fazer essa quarentena, para fazer esse distanciamento e aguardar a presença ou ausência de sintomas. Com relação a essa pessoa, esse morador de Campo Limpo Paulista, ele só vai realizar o exame se apresentar sintomas ou não? Ele, por suspeição, ele já realizou o exame. Ele está aguardando o resultado para saber se vai ser positivo ou negativo. Quando você entra na suspeição, tá certo? Quando você suspeita, por exemplo, uma pessoa que chega com febre no pronto-socorro, todos vão fazer coronavírus positivo? Não. Ele tem que ter toda uma epidemiologia. E assim, a epidemiologia mais forte é o contato com essas pessoas estrangeiras. Infelizmente, como não houve um controle adequado e ao mesmo tempo as próprias pessoas que viajaram não fizeram o seu próprio controle, já está começando a aparecer os primeiros casos de transmissão dentro da sociedade brasileira. Isso está acontecendo em São Paulo e aparentemente também no Rio de Janeiro. Aqui na nossa região, a vigilância epidemiológica ela está acompanhando de toda a nossa região. O aglomerado de Jundiaí, as pessoas já estão dentro de um protocolo procurando justamente a possibilidade dessa transmissão, justamente para a gente se comportar com protocolos diferentes que são ditados por quem? Pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde, juntamente com os CVS, que estão acompanhando a distribuição da doença e da positividade do coronavírus. E qual é o prazo para que saia o resultado do exame realizado? Olha, o prazo máximo está sendo em torno de 10 dias. Existe esse exame que é feito com prazo máximo de 10 dias, mas existia também um outro exame que era feito de acordo com o protocolo chinês, que dava 2 dias. Por uma opção, o governo federal e o governo estadual transmitiu para nós esse outro que deu um prazo mais extenso. Mas por que aconteceu isso? Porque nós tínhamos menos casos, não haveria necessidade de você fazer uma coisa tão imediata. Mas agora eu acredito que o próprio Ministério da Saúde vai se encaminhar para ter esses exames com maior rapidez. E quais são as medidas que a Prefeitura tem tomado com relação ao nosso município? A medida que nós estamos passando, essa é uma pergunta fundamental, eu queria deixar bem esclarecido para as pessoas que estão me ouvindo. A medida mais importante que nós temos que entender, nós temos que ser solidários uns com os outros, é justamente fazer com que as pessoas não saiam nas ruas. As pessoas têm que ficar dentro das suas casas. E eu vou explicar por quê, não me canso de falar e vou falar várias vezes quando for necessário. O vírus é uma partícula inerte. O vírus, ele não se reproduz. O vírus, ele não cresce. Então, ele precisa de uma estrutura particular para fazer esse tipo de multiplicação. Nos vírus de seres humanos, essa estrutura é o corpo humano.
Então, se não tiver gente na rua que se cumprimenta pelas mãos, que não pegue na estrutura dos ônibus, que não se abrace, não se beije, pessoas diferentes, não se aglomerem, não façam grandes aglomerações, tá? Ou seja, não é que a gente precisa viver no isolamento, mas a gente precisa fazer com que esse vírus fique na rua, caia e morra, porque ele vive horas. Essa que é a grande vantagem. Então, por isso que eu falo que é o comportamento solidário. Repetindo, o vírus precisa do corpo humano para se reproduzir. Se o corpo humano falar não ao vírus, ou seja, se ninguém se cumprimentar, que a porta de entrada é a mão, o que vai acontecer? Ele não vai existir e a epidemia cai. Então, as medidas que a prefeitura está tomando são justamente nesse sentido, de uma maneira progressiva, paulatina, sem pânico. Quais são? Nós estamos fazendo com que as pessoas deixem de vir à prefeitura, aquelas que vêm aqui por motivos muito importantes, são motivos que não podem mesmo ser parados, tá? As escolas estão sendo esvaziadas, nós não estamos deixando as crianças frequentar as escolas, tá? As crianças não são alvo, que nem eu já ouvi falar algumas vezes. A criança, felizmente, ela não pega. A gestante não pega essa doença grave. Tá? O jovem e o adulto não pega essa doença grave. Quem pega essa doença grave é o idoso, é o hipertenso grave, é o diabético descompensado, é o portador de câncer e assim por diante. E, sobretudo, aqueles que têm mais de 70, 80 anos. A gente sempre joga 60 anos para ver uma preocupação maior das pessoas. Eu, particularmente, tenho 64 anos. Então, eu sou um grupo de risco. Mas eu preciso esclarecer para as pessoas essa necessidade de não fazer esse contato íntimo, interpessoal no meio da rua e justamente ficar dentro de casa. É um pedido que eu faço, eu sei que é um pedido muito difícil, sobretudo para as pessoas que têm um cunho muito religioso, que é justamente o seguinte: você não deve ir a cultos religiosos, não deve ir à missa, não deve ir a cultos de igreja evangélica, por conta do quê? Da aglomeração. Mas isso não quer dizer que você não vai orar, muito pelo contrário, eu peço que vocês orem cada vez mais. Por que razão? É justamente o fato de vocês estarem orando em casa, isolados das ruas, com menor contato entre as pessoas, que vai fazer a pandemia desaparecer. É isso, então eu insisto nisso. E as medidas da prefeitura são nesse sentido, para justamente esvaziar a prefeitura, esvaziar os estabelecimentos públicos, cancelamento de festas, cancelamento da nossa festa da cidade. Nós havíamos feito uma estrutura muito forte, muito bonita para ter o aniversário da cidade. Nós cancelamos todas as festividades, tá? Todo o padrão de reuniões que a gente podia aumentar. Nós cancelamos um concurso que tem mais de 3 mil inscritos da Guarda Municipal. Esse concurso foi cancelado, ele vai ser, na verdade, ele vai ser adiado, ele vai ser feito novamente, mas logicamente quando a pandemia, quando ela tiver decaído bastante e já tiver, a sociedade estiver mais tranquila para poder fazer esse concurso. Então, nós estamos tomando medidas nesse sentido. Com relação ao comércio da cidade, existe alguma medida especial? A gente está orientando, a gente está pedindo, porque nós estamos tentando com o intuito de esclarecer as pessoas. O prefeito não quer tomar nenhuma medida drástica com relação às pessoas, com relação ao nosso comércio. Por que razão? Eu sei da necessidade que eles têm de ganhar dinheiro. Eu entendo isso aí perfeitamente. Mas, por outro lado, eu sei o seguinte, que aquela mesma pessoa que vai ao comércio, naquele momento, naquele aglomerado, ela pode, no futuro, ficar doente, sobretudo aquele de grupo de risco. E se ela ficou doente, a gente vai ter um remorso, porque ela pode ter ficado doente na minha casa, no meu estabelecimento, no meu comércio. A gente fica muito triste acontecer isso. E por isso que nós temos insistido para que as pessoas saiam das ruas, saiam da transmissão entre as pessoas, tá? E fiquem dentro de casa. É uma medida preventiva, né? A medida para tratar com vírus tem que ser preventiva. Por que razão? As doenças virais, de uma maneira muito grosseira, quando elas não são autolimitadas, elas necessitam de vacinas para que você não contraia aquela doença. Existem muitos laboratórios que já estão correndo para adquirir uma vacina para combater a coronavirose, tá? Mas a gente tem que lembrar que essas medidas ainda vão dar resultado. Não estão prontas agora nesse momento. Justamente porque não estão prontas nesse momento, o que a gente tem que fazer? Usar as ferramentas que nós temos.
E a ferramenta que nós temos agora mais eficaz de combate ao vírus é a restrição domiciliar, é a restrição em casa, é ficar dentro de casa, se divertindo com os filhos, com as crianças e, se possível, não indo trabalhar. Vocês podem ver que São Paulo está acontecendo isso, Campinas está acontecendo isso, Sorocaba está acontecendo isso e o próprio comércio está acontecendo isso. Um detalhe muito importante da coronavirose, que é muito comum, de acordo com até o trabalho dos médicos recentemente, foi introduzido no trabalho para doenças virais, que muitas vezes se comportam como doenças inflamatórias, o uso dos medicamentos chamados anti-inflamatórios não esteroides. Vou mencionar alguns, vocês vão lembrar isso daí, tá? Voltaren, Cataflán, Isolide e um remedinho chamado ibuprofeno. Infelizmente, esses remédios eles são contraindicados para tratar essa doença. Eles são contraindicados por quê? Que a maior parte das pessoas que vai precisar tomar esses remédios são os velhinhos. E os anti-inflamatórios são medicamentos que tem que tomar muito cuidado para usar em pessoas idosas. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse remédio. O paracetamol, tomando o devido cuidado das pessoas que têm doença no fígado. E a Novalgina, para aqueles que são alérgicos, são melhores indicados para poder tomar como remédios para tirar febre, tirar dor, controlar a dor muscular e assim por diante. Então é melhor usar isso. E a febre, todo mundo sabe, o vovô sempre ensinou a gente, vai lá, toma um banho morno, se a febre não abaixar, aí que a gente vai e toma uma Novalgina. Dr. Japim, mais uma vez agradeço pelas informações, pelos esclarecimentos prestados à população do município. E nós agradecemos você que tem nos acompanhado pelas redes sociais. RGTV, a TV que se identifica com você.